Olá, eu sou Flávio Azevedo, fazer com vocês a análise do último jogo, segunda-feira, em casa, Vitória. Vitória contra o Volta Redonda era jogo do chamado 6 pontos. Quem ganhasse fatalmente iria se distanciar da zona de rebaixamento, o famigerado Z4, a zona da confusão. Coelhão contra tudo e contra todos deveria vencer na segunda-feira. Horário atípico, 7 horas da noite, complicado para todos chegarem, mas aqueles fiéis torcedores americanos compareceram e comemoraram mais uma vitória. Vitória super, hiper importante. Agora, o que aconteceu nesse fim de semana? Todas aquelas equipes que estavam lá no Z4 perderam. A única equipe que venceu também, juntamente com o Coelhão, foi a Ferroviária. Exatamente o próximo adversário do Coelhão, lá em São Paulo. Lembrem da Ferroviária? É aquela equipe que tirou a invencibilidade de mais de 500 dias do Coelhão. 1-0 na Arena Independência. Você estava lá? Isso, perdemos e a equipe acordou, beleza? Acordou, perdeu vários jogos. O Anderson Moreira, naquele momento, parece que perdeu a invencibilidade, achou que ia ficar invicto a vida toda, como se ele fosse o protagonista desse tempão sem perder. Beleza? Parece que naquele momento, na minha opinião, o time se desmanchou. E a equipe se deu mal. O Anderson, que tinha tudo para levar a equipe ao G4, conseguiu um bicampeonato até, desandou, demonstrava que não tinha interesse em ser campeão, pelo Coelhão parecendo que ele estava fazendo um favor treinando a equipe. Bola para frente, rachou fora com ele, ainda bem que a diretoria não demorou, mandou o Anderson embora e contratou agora o Valentim. Valentim chegou mal, não venceu na sua estreia e já tem dado um bom handicap à equipe. O time está jogando bem, está voando? Não. O time está, pelo menos, bem posicionado em campo. Está muito ainda naquele toquinho para o lado, toquinho para trás, volta a bola no goleiro. Por quê? É porque o nosso elenco, os jogadores não têm qualidade técnica para criar melhores jogadas, melhores oportunidades. De nosso elenco, o único jogador diferenciado, você queira ou não, o jogador com experiência, inclusive de Série A, foi o matador de segunda-feira com 2 gols, o William do Bigode. Deixa eu ver se aqui mostra a artilharia. Olha só, Pedro Rocha do Remo, aliás, tem 12 gols. Carlão da Ferroviária, nosso próximo adversário, tem 9 gols. Lembra que eu indiquei esse cara como uma boa possibilidade de centroavante? Ele tem 9 gols. Kevin Ramírez, qual é a equipe que é essa aqui? Do Amazonas. É do Amazonas aqui? Acho que sim. 9 gols. Alisson Safira do Cuiabá, 9 gols. Kleber do Avaí, 8 gols. Anselmo Ramon, 8 gols. William Bigode, 8 gols. Nicolas do Criciúma, 8 gols. Ou seja, são os artilheiros da Série B. Ou seja, você querendo ou não, o nosso melhor atacante é o William do Bigode. E pela sua experiência, como eu já disse outras vezes, até o improviso dele como jogador, um falso 10. Por quê? Ele não tem velocidade mais para atacante, puxar as jogadas de contra-ataque. Ele é um jogador que tem uma boa visão do jogo. Acertando o passe, ele pode sim dar assistências para os jogadores de ataque. À frente foi sacado o jogador, o outro atacante lá, eu esqueci o nome da criança agora. Mas aí ficou no ataque o Arthur, o Miguelito e o Bigode, formando a linha de ataque. No meio do campo, o Cauã Diniz. O Aloysio entrou na vaga do Felipe Amaral, que estava suspenso. E nas laterais, Júlio César na direita e o Paulinho na esquerda. Os zagueiros, os mesmos zagueiros, Ricardo Silva e
o zagueiro Lucão. No gol, a melhor contratação do ano, o goleiro Gustavo. O América teve o domínio amplo do jogo na primeira etapa e em uma boa jogada pela lateral, Júlio César cruzou e o William Bigode, em sua experiência, chegou fechando, completando o segundo pau para dentro do gol, entrando com bola e tudo praticamente, abrindo o marcador para o Coelhão na primeira etapa. 1-0 Coelho, William do Bigode. Time tranquilo, se posicionou, só tocando bola para cá, e sem conseguir arrematar mais ao gol. Querendo ficar com aquele placar de 1-0, já garantia a vitória. Na segunda etapa, após uma jogada boba, desnecessária, o lateral esquerdo, Paulinho, fez uma carga no jogador do Volta Redonda, que a penalidade foi marcada. Sem choro nem vela, foi falta, carga no jogador, penalidade máxima para o desespero da torcida americana, o empate do Volta Redonda. Empate, digamos que não era merecido em momento algum, já que, apesar que o Coelhão não criava várias chances de gols e claras e tal, o Volta Redonda, em momento nenhum, teve alguma finalização que assustou o nosso goleiro Gustavo. Espero que a diretoria, aliás, quem é a diretoria, já tenha feito algum contato com o goleiro Gustavo para renovar para a próxima temporada, independente em qual divisões que a equipe estará. Gustavo, sim, é um jogador que tem que ficar no Coelhão pelo menos umas 3 temporadas. Não é jogador muito veterano, se não me engano ele tem 32 anos, se tiver mais também, para goleiro é uma posição diferenciada. Finalmente temos alguém de confiança no gol. Fará muito bem no crescimento do jovem goleiro Cássio, que na minha opinião, se tiver com contrato em vencimento, tem que renovar. É um valor futuro bom, o jovem Cássio. Ou seja, e agora, no segundo tempo, o Coelhão era o jogo de 6 pontos, precisávamos de qualquer maneira ganhar essa partida, ou no mínimo não perdê-la. O Coelhão partiu para cima, ajustando aqui, o Coelhão partiu para cima e de qualquer maneira precisava arrancar essa vitória contra o Volta Redonda. Aí a torcida, não sei porquê, o problema que acontece do torcedor virtual, o torcedor que vai pouco ao estádio, fica ouvindo conversa fiada dessa imprensa, muitas vezes nem a imprensa, são esses torcedores com esses canais aí, ficam especulando coisas, inventando notícias, falando que o Paulinho, por exemplo, estava fazendo negociação com o time endividado lá da Lagoa da Pampulha. Será que está mesmo? É mais um fake news, na minha opinião. E aqueles torcedores que vão lá no estádio para ficar vaiando o jogador da base, ficou o jogo todo, na minha opinião, uma burrice, sem explicação, vaiando o jogador Paulinho. Paulinho, na minha opinião, ofensivamente é um jogador muito bom, tem velocidade, uma boa arrancada, e se o Valentim fizer um esquema que beneficie a sua subida, será um jogador bem aproveitado, e se o clube souber, vai fazer muita grana com ele. Se ficar nessa conversa fiada e a torcida vaiando, será mais uma grande peça, um grande jogador que vamos perder. É nítido, quem conhece o futebol sabe que o Paulinho tem qualidade. Só que uns camaradas lá que parece que nunca chutaram uma bola, fica lá enchendo a paciência do jogador. E eu sou da seguinte ideia, deve ter pelo menos uns 30 anos que eu vou lá no Independência. Quando eu não gosto do camarada, eu fico calado. Papel de torcedor é torcer, e torcer a favor. Se você não gosta do jogador, fique calado. Você vaiando o jogador do seu time é burrice, cara, porque você vai estar ajudando somente o adversário. Se você não gosta do camarada, após o jogo você vaia. Durante o jogo você não está vaiando o jogador, você está vaiando a sua equipe. Será que você não tem cabeça suficiente para pensar nisso, não?
Na minha opinião, é muito imbecil o torcedor que vai ao jogador da sua equipe, independente de qual equipe a pessoa torce ou não. Quem vaia o jogador da equipe é burro, principalmente se essa vaia for durante o jogo. Quer vaiar? Espera o jogo acabar e proteste. Não gosta do cara? Vai após os 90 minutos. Durante, não seja burro. Não jogue contra o seu time, é a minha opinião. E após mais uma jogada pela esquerda, no segundo tempo, uma bola cruzada desviou no jogador adversário e essa desviada acabou. Essa bola desviada foi o suficiente para enganar o goleiro adversário e a bola sobrar na cabeça do atacante William Bigode, que fez a alegria da nação americana fazendo o gol que seria o gol da vitória. Os 6 pontos garantidos. A equipe, além de passar acima do Atlético, se posiciona agora em 15º colocado, estava na zona de rebaixamento há algumas rodadas, 4 ou 5 rodadas no Z4 e agora já está em 15º, podendo até perder na próxima rodada que se manterá fora da zona de rebaixamento. Rodada essa que será a 30ª rodada, faltam 9 partidas para encerrar a competição. E entre essas 9 partidas teremos 4 jogos na Arena do Coelhão e 5 jogos fora de casa. Ou seja, vamos jogar mais fora do que dentro. E a conta é muito simples, temos 33 pontos. 4 vitórias em casa já garante matematicamente a equipe na competição sem nenhum rebaixamento. Analisando a tabela, 3 vitórias podem ser o suficiente para que não tenhamos problemas. Ou seja, dos 4 jogos em casa, pelo menos 3 deles precisamos de vitória. Beleza? E a rodada começa amanhã, nessa quinta-feira. E no sábado vamos jogar às 20h30 contra a Ferroviária, como eu já disse anteriormente. E uma vitória simples, garantiremos uma posição acima na tabela, assumindo o local da Ferroviária, que está exatamente a 3 pontos de diferença do Coelhão. Vamos empatar em pontuação, porém, as duas equipes no momento têm 9 vitórias, o Coelhão vencendo passará a equipe de São Paulo no número de vitórias, completando assim a 10ª vitória. Jogo novamente de 6 pontos no sábado, 20h30, lá na Fonte Luminosa. Hora de dar o troco em quem nos venceu aqui em BH. Beleza? Além disso, vamos entrar em campo 20h30 no sábado, a rodada com as equipes que estão abaixo na tabela. Na quinta-feira já teremos o confronto entre Paysandu e Cuiabá. Paysandu que surpreendeu o Criciúma fora de casa, contra o Cuiabá que ainda tenta uma ascensão. Em 6º lugar no momento, 45 pontos, 3 apenas do G4. Beleza? Precisando de pelo menos 2 vitórias, porque o Atlético Paranaense tem o número melhor de vitórias, 2 a mais. Ou seja, já entraremos em campo sabendo o resultado do Paysandu, que jogará nessa quinta-feira às 7 horas. E na sexta-feira, Atlético e Amazonas, confronto entre 2 equipes que estão abaixo. Ou seja, uma vai acabar com a vida da outra. Atlético e Amazonas, na minha opinião, vai dar empate nesse jogo. Ou seja, se tiver algum vencedor, basta uma vitória simples do Coelhão, vai se distanciar de quem perder e ainda continuará à frente do vencedor. Na sexta-feira também teremos o líder Coritiba contra o Botafogo de São Paulo, que perdeu para a Ferroviária na última rodada. Ou seja, provavelmente teremos um resultado favorável ao Coxa e o Botafogo continuará lá na zona de rebaixamento. E no sábado, também, às 16 horas, aliás, 18h30, antes do jogo do Coelhão, teremos Volta Redonda contra o vice-líder Goiás.
em Volta Redonda. De repente, se manter a colocação melhor do Goiás, conseguindo a vitória sobre o Volta Redonda, é mais uma equipe que praticamente forçará a sua ida para a Série C no ano que vem. E após as 20h30, que resolverá essa última situação das equipes que lutam contra o Z4. A Ferroviária, que no momento é a 14ª colocada, com 36 pontos, contra o Coelhão, 15º colocado. Dependendo dos resultados acontecidos, o empate fora de casa poderá ser considerado um bom resultado. A vitória será maravilhosa. Além de dar o troco pela vitória deles aqui, ainda distanciaremos das equipes que estão lá embaixo e poderemos respirar na tabela. E aquelas vitórias em casa que eu falei, precisamos de 4 vitórias. Se a gente vencer fora, 3 vitórias já garante o Coelhão na Série B ano que vem, beleza? Vamos um passo de cada vez, mas planejar é muito importante. Vencendo as 4 em casa, os resultados fora não vai fazer muita diferença. A obrigação é vencer em casa, como eu disse. O nosso próximo jogo em casa será na quarta-feira contra a equipe do Vila Nova. O Vila Nova no momento é o 13º colocado, 38 pontos. Se o Coelhão vencer no sábado e o Vila perder, será mais um jogo de 6 pontos. O Coelhão vencendo em casa, passará também o Vila Nova. Ou seja, em 3 rodadas podemos dar aquela ascensão e parar bem perto da 10ª colocação, saindo definitivamente do sufoco que tem sido as últimas rodadas. Cabe ao Coelhão tocar a bola, dominar o jogo, ter boa posse de bola, mas está faltando e muito melhorar nas finalizações. Na minha opinião, o William Bigode, eu disse há pouco que é o melhor atacante do elenco, não tenha dúvida nisso. Ele é veterano, ele tem que estar 100%, principalmente no Independência. A viagem não é longa, que ele comece jogando, dependendo do decorrer da partida, que ele seja poupado para quarta-feira. Aqui em Belo Horizonte ele será muito importante para essa revigorada do Coelhão na competição. E o clube já ir pensando em 2026, aqueles jogadores que não renderam, que não performaram, ir embora mesmo. E aqueles jovens, prestar atenção no contrato deles, não perder mais jogador da base por mixaria. A base que será a solução dos problemas do Coelhão, porque é através do jogador da base que a equipe arrecada dinheiro, que esse dinheiro arrecadado não seja para ficar pagando salário de jogador veterano que não performa. A diretoria nova precisa aprender sobre isso. Passamos os últimos anos contratando mal e vendendo pior ainda. Que a nova diretoria seja mais profissional e não cometa os mesmos erros. No próximo vídeo vou falar da temporada do ano que vem, que já foi definida como será, com novidades, porque ano que vem é ano de Copa do Mundo, ou seja, o calendário será encurtado, porque no meio do ano temos aquela paralisação geral por causa da Copa do Mundo. Beleza? No próximo vídeo falo para você sobre isso tranquilamente. Preste atenção, Coelhão. Vencer em casa é gostoso também. Tem muito tempo que a gente não vence fora. Vencer em casa para trazer com tranquilidade para quarta-feira contra o Vila Nova e, por que não, encher a Arena do Coelhão. Olha lá, ó, Coelhão e Vila Nova, quarta-feira, 21h30. O horário não é bacana, mas torcedor que é torcedor vai ao estádio. Beleza? Eu sou Flávio Azevedo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Vou deixar para vocês abaixo um vídeo com os melhores momentos da exuberante vitória do Coelhão, avacoelhando geral no Brasileiro. Inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante o seu joinha. Fique com Deus, tchau e até o próximo vídeo do canal.